ambiente onde o erro apareça rápido, ele depende de uma cultura proativa onde o líder não vai envergonhar, não vai causar um impacto no outro. A gente vê tanta angústia, né? E a angústia tem a ver porque eu não consegui me expressar. Eu já acho que ele falou tal coisa por conta disso. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui o Ricardo. Ricardo é ombudsman do Banco Itaú, engenheiro de produção, pós-graduado em psicologia positiva, mestre em administração, apaixonado pela família, pela leitura e pela corrida. É isso aí. Ricardo Orefice, falei certo? É isso aí, falou assim, Edil. Prazer é meu. Muito legal estar aqui com vocês. É sempre bom começar assim, né? Espero que todos estejam bem, né? Pra gente parar e se conectar, né? Acho que é importante e a gente muitas vezes esquece, né? Então, eu que super agradeço poder compartilhar, ouvir alguns episódios, é gostoso, papo leve, alegre, a gente vai aprendendo juntos, então que seja assim, né? E é isso, é bom poder falar quem a gente é, né? Acho que começa com a gente se conectar e para se conectar, a gente precisa se conhecer, né? Então, eu gosto de falar da minha história, gosto de falar da família, gosto de falar da leitura, da corrida, porque assim a gente vai se conhecendo mais. É isso aí. Boa, tamo junto, tamo junto. Você tem filhos? Quantos filhos? Qual é o Eu nome tenho um deles agora? casal, né? A minha filha faz 15 anos agora em março e o menino faz 13 daqui 2 meses, né? Então, Ah, que é bom, legal, né? que A legal. jornada, a família vai se construindo Não com tenha esses dúvida. aprendizados, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Ricardo, eu queria começar, até você falando de aprendizados, né, trazendo aqui as histórias de liderança, eu queria começar por aqui. Você é o ombudsman do maior banco brasileiro, né? Não é uma responsabilidade pequena, né? E eu tenho certeza que para chegar aí, os aprendizados que você teve não foram poucos também. Eu queria falar sobre isso, né? Eu queria que você destacasse uma, duas, quantas você quiser, histórias de liderança, o que que você aprendeu, né? Quais foram as principais lições que você aprendeu sobre liderança? Acho que a gente começa bem assim. Primeiro, eu adoro falar de liderança justamente por acho que um processo contínuo de aprendizado, né? Eu tenho 25 anos de banco, fiz coincidentemente agora no sábado, dia 8 de fevereiro, e eu acho que a jornada de liderança, ela passa acima de tudo, pela humildade em conseguir entender que a gente precisa conhecer mais sobre as pessoas, ter interesse genuíno sobre as pessoas. E acho que a minha história passa por isso, assim, ao longo do tempo, errei bastante, né? Acho que a gente precisa conseguir falar dos nossos erros, falar das dificuldades, falar dessa capacidade de se enxergar, porque só se enxergando que a gente consegue ter a oportunidade de evoluir. Eu acho que a liderança passa muito por isso, sabe? Eu, eu tive uma jornada durante muito tempo em atividades aqui de crédito, cobrança, né? Trabalhei muito tempo nessas áreas, daí estou há 6 anos, 6 anos e meio aqui no Ombudsman. E eu posso dizer que eu tive muito contato com enormes histórias, né? Histórias que me inspiraram, histórias que também me fazem falar, caramba, como eu quero continuamente, espero ser diferente, né? Eu acho que essa capacidade da gente olhar para trás e ir aprendendo faz muita diferença. E quando eu penso assim nos meus grandes aprendizados, e cada vez mais que eu ouço as pessoas, eu tenho esse privilégio aqui, né, de como um papel de ombudsman, eu acho que é um exercício diário de ouvir, de demonstrar que a gente tem realmente interesse genuíno pela história do outro, por se esforçar em não julgar, né? E eu acho que é justamente ali que eu olho para trás e eu vejo, caramba, né, como é difícil a gente entender que a gente impacta as pessoas independente das nossas intenções. Eu acho que a minha jornada de liderança, ela passa muito por isso, o aprendizado do quanto, se você não se esforça para entender o impacto, isso é querer ouvir mais as pessoas, ter a oportunidade de enxergar um erro, e o erro você enxerga à medida que as pessoas te falam, para você poder pedir desculpa. Eu acho que essa é uma jornada para mim que talvez a capacidade de aprender, né? Vocês lidam com aprendizagem, né? Eu falo que talvez a maior aprendizagem que a gente tem é se a gente consegue ouvir o que a gente impactou o outro, porque como a gente não faz com intenção, eu acredito que a gente é um ser humano do bem. Eu gosto de falar de que eu acho que o ser humano é do bem.
Essa é uma premissa fundamental. Eu acredito nas pessoas. Até tem um livro que chama Humanidade, eu gosto de indicar. Ele fala o quanto, no fundo, o ser humano ele é intrinsecamente do bem. Eu acho que quando a gente parte deste pressuposto, a gente está mais apto a também poder entender que, caramba, se eu sou do bem, tudo ok, eu não quis impactar, não fiz com o intuito de afetar o outro, mas a gente impacta as pessoas. Então, se eu não tiver criando espaços como líder para ouvir, eu não vou conseguir pedir desculpas, eu não vou corrigir. Eu acho que grandes aprendizados que eu vejo é a dificuldade que a gente tem como ser humano e cada vez mais. E quanto mais você é líder, e quanto mais a gente cresce, mais é difícil ouvir. Mas é Verdade. difícil ouvir porque a gente cria a liderança, ela silencia se você, como líder, não promover proativamente um espaço de escuta. E se você não ouve, ainda mais como ser humano que quer dar certo, quer fazer o certo, a liderança ela fica num ambiente onde a gente se auto-justifica, a gente continua tomando decisões muitas vezes não entendendo o contexto, o impacto, não querendo errar e a gente que fica numa redoma. Eu acho que um grande risco como líder ou como líderes nas diversas organizações é a dificuldade ou o intuito de não querer ser visto como alguém que está errando, que não está fazendo o melhor, e aí você vai ficando numa redoma, e na redoma a gente não percebe, quando vê, já foi. Já Quando foi. vê, você já tomou atitudes muitas vezes impensadas ou achando que está fazendo certo, e os erros vão se multiplicando e não aparecendo. Então, eu sinto muito, Edil, ouvindo muito as pessoas e muitas histórias, o quanto várias vezes eu fico impactado, falando: caramba, se esse líder tivesse conseguido ouvir mais rapidamente ou logo no começo, né, dos problemas, das situações, aquilo que ele está impactando, mas ele teria a oportunidade de evoluir, de aprender, de crescer. Então, eu acho que é um reflexo também do comportamento do líder que não promove um espaço onde as pessoas aprendem. Então, acho que esse é um erro profundo que a liderança, que a gente como líder acaba tendo, até pela necessidade intrínseca também como líder de estar à frente das coisas. Então, acho que é uma mistura, né? A gente é esperado que o líder tome decisões e isso também muitas vezes faz não se enxergar. Por isso que eu comecei e eu termino essa pergunta falando da humildade efetiva de se auto-enxergar, e para isso a gente tem que ouvir as pessoas. Nossa, aprendi um bocado com você nessa sua resposta aqui, e eu estou fazendo várias reflexões aqui dentro de mim, né? E uma delas é que a impressão que se dá é que o líder, né, quando assume essa posição, fala assim: olha, você sabe o que quer liderar, né? Aí, o que era ser líder nos anos 80 definitivamente não é hoje, né? Essa coisa do comando e controle, que era um conceito bastante fácil de ser entendido, e todos nós que passamos carreira nos últimos 30 anos vivemos isso sob a forma de subordinado, a gente aprendeu como é que era na pele, né? Inclusive com ela sendo surrada. Hoje, as relações precisam necessariamente ser revistas, né? Então, talvez seja o caso de rever essa função do líder mesmo, né? De fazer com que, assim, eu vou te repetir aqui, né? Todo mundo que faz o que faz, faz achando que é certo fazer aquilo que faz, né? O que talvez mude é a percepção dessas pessoas do impacto daquilo que ele faz para os outros. Daí a necessidade do diálogo, né? Olha, Gil, aquilo que você fez provocou tal impacto. Na próxima vez, pense nisso duas vezes. E da humildade, né? Acho que são condições absolutamente essenciais. E acho que esse é um exercício importante de entender que se você não se auto-enxerga, você vai ficando no escuro, né? E eu acho que É, essa é uma tendência natural do cargo de liderança. Então, por isso que eu acho que o líder tem que promover, e acho que é um fator relevante, eu gosto sempre de falar essa frase, né? Sem conexão não há confiança. Então, a verdade. confiança depende de pequenas e recorrentes atitudes diárias. Eu acho que também esse processo de transformação, Edil, que também é cíclico, né? Eu acho que a gente tem que aprender com o passado. Então, a gente vem de um contexto no curto prazo, sim, do comando e controle, e ele teve os seus benefícios, ele teve o seu porquê, né? Eu acho que também não ser dicotômico, né? Dar grandes saltos, tal, é enxergar assim, o que fazia sentido e o porquê que hoje ele não faz, ou ele precisa ser diferente. Eu acho que essa consciência também faz com que a gente tenha um pouco de empatia com a gente mesmo, né? Porque não é fácil um processo de mudança
E eu vejo muito líder que vem de uma jornada como a gente aqui, vai de 20, 25, 30 anos de experiência, a gente foi treinado de outra forma. Então, eu costumo dizer assim também, como qualquer questão da evolução da sociedade, a história nos mostra isso. Quando a gente foi treinado de uma forma e você está tentando ser diferente, você não enxerga muitas vezes o quanto você ainda tem que fazer, né? Porque você fala, nossa, a minha história era muito pior, né? Igual a gente fala em casa, né? Bom, eu fui tratado, eu fui educado de uma forma, eu tento educar meus filhos de outro jeito. Mas, na verdade, eu repito muitos dos erros e muitos dos acertos, dos aprendizados que eu tive e tenho com meu pai, né? Só que muitas vezes a gente fala, caramba, né? Você não sabe. Quantas vezes eu não falo para meus filhos, você não sabe como era e tal. Só que, na verdade, o que já foi, já foi. O que importa é Foi. agora, né? Então, a gente só olhar para o futuro, mas aprendendo com o passado. Então, eu acho que o comando e controle ele teve um contexto e a sociedade está exigindo ser diferente, para isso a gente precisa aprender, né? Não achar que assim, nossa, vai mudar. É um processo, entender que em momentos de estresse, muitas vezes a gente fica tenso, a gente quer tomar uma decisão, então vão ter erros e acertos. Eu acho que precisa ter um processo de empatia contínua, por isso que as pequenas e recorrentes mudanças é o que transforma, e não aquela coisa assim, vamos mudar de uma hora para outra, que eu acho que é uma grande ilusão, né? Ricardo, uma outra pergunta aqui. A gente vive num contexto de pressão muito grande por resultados, né? Então, e a pressão por resultados faz com que as pessoas fiquem com medo, se sintam ameaçadas. Elas têm que entregar aquele resultado. Se não entregar, coisas ruins podem acontecer com elas, né? E isso faz com que as pessoas, às vezes, tenham uma postura equivocada no que diz respeito a lidar com o seu próprio erro. Ela esconde o erro. Porque se eu escondo o meu erro, ninguém sabe que eu errei, eu não vou ser punido por causa disso. Agora, assim ela também não aprende, ela repete os mesmos erros, ela não se desenvolve. Como é que a gente lida com essa situação que, infelizmente, é comum nas empresas? É um dilema típico, né? E tem a ver, né, assim, efetivamente com a postura da própria pessoa, mas tem a ver com a postura do líder, que como ele também promove um ambiente ou não promove um ambiente onde essas pessoas consigam se expressar. Mas eu parto de um primeiro fator, eu acho que passa por essa ótica de conversas francas, claras, assim, eu acho que é um falso dilema, e eu vejo muitos. A gente lida, né, com muitos, eu acredito, falsos dilemas, onde assim, não. Se eu for de um jeito, vai ter tal consequência. Se eu cuidar mais das pessoas, eu não posso ser tão franco. Se eu for franco demais, as pessoas. Eu falo assim: vamos ser franco, vamos ser claro, vamos olhar no olho, sabendo enfrentar as consequências e os dilemas, né? Eu acho que também passa por isso. Uma pessoa que está num processo, se ela está tensa, se ela não se expressa, se ela está ali com receio. O risco que a gente corre é ficar na cultura do silêncio. E eu acho que a sociedade cada vez mais está enfrentando, né, uma transformação. E talvez a palavra para simplificar é a velocidade, a rapidez é tão incrível, né, e tão atrelada a uma satisfação do cliente, né, a satisfação de cada etapa de um processo, de qualquer empresa, que conseguir enxergar os erros de forma rápida passou a ser talvez um fator chave de sucesso ou de sobrevivência, né? Então, eu acho que também os líderes, as empresas precisam enfrentar essa dinâmica que é muito cultural em geral, né, do receio. Será que eu me expresso? Qual a consequência? O líder, poxa, tem um erro, como é que eu reajo em relação ao erro? Ah, esse erro tem que ter uma consequência. Se a gente, a meu ver, não entender que lidar com o erro é um fator estratégico de sucesso, muitas empresas não vão sobreviver. Então, eu vejo uma dinâmica do erro primeiro com um olhar assim, a gente precisa estudar sobre o erro, estudar como a gente reage sobre erros. Tem uma série de conceitos novos, talvez, ou que já permeiam estudos aí de liderança, mas eu gosto muito do livro que chama O Jeito Certo de Errar, da Amy Edmondson, né, que escreveu o livro da Organização Sem Medo, e ela traduz muito assim, ela estuda o erro nas suas diversas camadas, né, no olhar do erro, desde o erro ligado ao teste, ao aprendizado, do erro que envolve a negligência, algo que tem uma consequência. Então, como a gente, primeira coisa, é ter clareza, né, esquematizar os tipos e situações de erro, e também traduzir assim, como que eu reajo ao erro. Eu, como líder, se eu reajo desde o meu não verbal ou de uma forma que eu já
crio um sentimento de receio, de medo, de impacto no outro, eu posso estar calando. Se calar, o erro não vai aparecer tão rápido. Se eu cometi o erro e naturalmente eu me envergonho pelo erro, se eu não tiver um ambiente que eu consigo me expressar, ou eu fique receoso, de novo, com medo da consequência, ainda mais pela pressão no trabalho, o erro vai continuar com dificuldade de ser tratado. Então, eu acho que a gente precisa aprender que, primeira coisa, vamos promover um ambiente onde, na hora que acontece um erro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é corrigi-lo rápido. E para corrigir rápido, se a gente está tenso, se quem cometeu o erro está tenso, e talvez seja a pessoa que mais facilmente possa ajudá-lo a corrigi-lo, vai demorar mais. Então, eu falo de novo com os filhos, escola, né? Se você está tenso, trava, você não vai tomar, não conseguir fazer uma prova, não vai conseguir evoluir. Se você tem medo de perguntar, você também não aprende, né? Então, eu acho que o ambiente onde o erro apareça rápido, ele depende de uma cultura proativa, onde o líder não vai envergonhar, não vai causar impacto no outro. Fácil de falar, difícil de fazer. Eu, como líder, tô tenso, aquilo me impacta. Eu falo, meu, né, reações que a gente precisa aprender com elas. Saber, tem horas que eu vou respirar, fazer exercícios, vou pedir desculpa da reação, vou sim avaliar o erro e ter claro que consequências possam ser necessárias, com respeito, com o cuidado, separando o erro do teste, do aprendizado, mas entendendo que dessa forma, principal, como estimular um ambiente onde o erro não deixe de aparecer rápido para que, no limite, a gente evite que ele chegue no cliente. E dessa forma você promove um espaço onde as pessoas aprendem mais rapidamente, né? Então, eu acho que Entendo. isso precisa de método. Precisa, de novo, ó, como tem sempre uma correlação, eu acho muito a ótica de como a gente impacta as pessoas. Viu um erro, se eu já reagir de forma a deixar a pessoa tensa, pode ser que ela se cale, e aí adiantou, né? Então, eu acho que isso também dificulta com que as pessoas levantem a mão novamente com receio das consequências, tal, e aí ela não aprende, ela vai cometer o mesmo erro, e aí uma hora a consequência é drástica mesmo, né? No limite, vai ter uma consequência pode ser combinar com desligamento, por exemplo, às vezes porque a pessoa não teve a oportunidade de aprender ao longo do tempo, né? Então, eu acho que tem que ter estratégia. Lidar com o erro precisa de uma postura estratégica de ambos, né? De quem comete o erro. Precisa ter coragem também, né? A gente precisa também criar um ambiente de coragem, de estímulo, mas acho que isso sempre começa com as atitudes do líder. Acho que o tempo inteiro a gente está falando aqui de segurança psicológica, né? O quanto que isso é Acho que importante nos intrinsecamente relacionamentos. passa por É, isso, né? De uma exatamente. estratégia proativa de criar um ambiente nas pequenas e recorrentes atitudes que as pessoas se sintam seguras. Show de bola. Só vou complicar aqui mais para você responder, tá? Esse é o meu papel. Vamos pensar junto. Ô, Ricardo, a gente tem visto, né, que antigamente o conceito de liderança é eu mando, você obedece, sou líder, embaixo tem a minha equipe, eu, inclusive, quero dar ênfase na palavra embaixo, né? Então, tipo, eles estão abaixo de mim. E assim, não é assim. Quer dizer, liderança não é só desse jeito, né? Às vezes é preciso você liderar para cima, no sentido de você criar influência, é preciso liderar de lado, né? Então, Uhum. ser líder em todas as direções. Então, na relação lateral com os pares, que tipo de comportamentos positivos você acha que esses líderes precisam ter? Aqui na Tingita a gente chama isso de inteligência colaborativa, né? Queria saber, ver a sua visão sobre isso. Como é que isso consegue derrubar a barreira de diferentes áreas, criar um ambiente focado naquilo que realmente precisa? Começa com os incentivos também, né? Eu acho que ter a clareza de que os incentivos. Não adianta a gente querer que as pessoas tenham um determinado comportamento, os incentivos vão para um outro ângulo, né? Então, eu acho que passa por um olhar importante da organização como um todo, né? Porque as coisas têm que ser congruentes em todos os aspectos, né? Mas quando a gente pensa num grupo de pessoas, né, é bom fazer sempre boas correlações, né? A gente precisa competir para fora, né? Então, ficar competindo para dentro é quase como, né? Se você parar e olhar de fora, você fala assim, como é que pode as pessoas estarem competindo para dentro, né? É verdade. Todo mundo vai sair perdendo, então, mas é incrível como isso acontece. Aí você tem que, tá, o que está por trás? De novo, tem a ver com os incentivos, tem a ver com a cultura, com a forma como a gente opera, tal. Mas é incrível, né, como a dificuldade de enxergar que é melhor estar num time
né? A correlação com o esporte, acho que ela é muito clara, assim. Melhor estar num time em que, sim, você tem um craque e tal, mas o time inteiro joga junto, joga unido, tem um bom goleiro, né? Eu sempre brinco aqui que jogar num time que você é o craque, mas não tem goleiro, você pode fazer 3, 4 gols, mas você vai perder o jogo. A probabilidade de você perder o jogo é alta, né? Então, quantas vezes eu me vi, né? Eu acho que, de novo, é bom a gente se auto-enxergar. Eu me vi em ambientes onde, na minha postura, eu falo, caramba, né? A gente fica ali com os pares se atacando ou não se ajudando profundamente, e quando você vê o jogo terminou, tá um outro lado, todo mundo bem e tal, e você fala assim, que adianta, que adianta ser o primeiro num time que vai ser rebaixado? Né? Então, eu acho que esse é um aspecto que também tem um lado assim, ó, é melhor ajudar e que todo mundo cresça e que alguns vão se destacar mais, e a gente também passa por essa clareza, assim, né, de ser um pouco mais generoso, assim, é bom estar num time que tem alguém que seja o craque, talvez não seja eu naquele momento, naquele contexto, mas era melhor eu promover um ambiente colaborativo, porque eu vou estar me destacando, aprendendo, tá? E vai ter alguns que vão se destacar mais, né? Eu acho que passa por essa coisa. Eu tô falando, sabe o que eu sinto? Parece tão óbvio, né? É, Só que é incrível, né? Como o ser humano, as misturas, os medos, os receios, a dificuldade que eu vejo de ser generoso e ser grato e valorizar o outro, né? Então, eu acho que é um pouco sempre aquela velha lição, assim, poxa, faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você, ou a gente vem aprendendo, né? Faça com o outro o que ele gostaria que fizesse com ele, né? Tem empatia genuína com o outro. Então, eu acho que as organizações também estão aprendendo nas nossas transformações pela pressão do mercado, da sociedade, que volta que a gente falou. A gente precisa ser dinâmico, ágil, senão a gente é engolido, precisa aparecer o erro rápido. Se você não tem um ambiente de colaboração, você vai ter mais dificuldade. Então, acho que também a pressão externa tem feito com que as coisas mudem, né? Por sim. fim, eu acho que também enxergar como ficar mais leve, né? Porque você ficar no ambiente que você está sempre na tensão, sempre num ambiente, num olhar assim de atacar o outro, tal, mas isso também passa pela dinâmica de não julgo o outro. E esse é um exercício, né? A gente tem feito muitos aprendizados aqui sobre como entender a importância da relação, da forma da gente se comunicar, como a gente julga o outro, né? Conceitos de comunicação não violenta, de empatia assertiva, conduzir conversas entendendo que o outro não teve intenção, senão você vai criando uma bola de neve nas relações, e aí, quando você vê, a gente está se atacando e não colaborando, né? Então, eu acho que também empresas que não enxergam isso de maneira estratégica, que não desenvolvem, que não estimulam aprendizados e ficam no aprendizado técnico super necessário, elas têm dificuldade em se destacar, porque eu penso também assim, ó, numa sociedade que é tão clara que todo mundo precisa aprender, por exemplo, sobre inteligência artificial, isso é quase como um fator 0 ou 1, né? Quem não tiver, não vai sobreviver. Agora, talvez para se destacar, se diferenciar, continuar entendendo mais sobre o ser humano, sobre a capacidade da gente se comunicar, talvez seja um fator crítico ou chave de sucesso. Muito se fala sobre a questão da colaboração e muitas vezes a gente percebe isso nos treinamentos que a gente ministra, o quanto que isso fica subordinado à cultura organizacional, né? Quando a cultura direciona para a competição, o certo é eu ser melhor, não interessa onde, dentro ou fora, né? E quando a cultura organizacional ela pressupõe que as pessoas precisam obter o resultado juntas, né? Torna isso mais claro. De novo, vai da compreensão de cada um, de conceitos que parecem que são objetivos, mas que são subjetivos. Olha, aqui você tem que conseguir o resultado, mas qual é o resultado? O resultado é a satisfação do cliente no longo prazo, né? O resultado é uma consequência, né? Então, Mas entender esses conceitos de uma forma mais objetiva. Desculpa. não, não, imagina, é só um reforço mesmo. É por isso que sim, a gente precisa ter o ser humano, precisa aprender, tal, mais os incentivos, porque senão acho que também injusto dizer assim, né? Se você tem um ambiente também que ele não promove uma cultura de colaboração, é difícil exigir das pessoas. Então acho que é um aspecto amplo, assim, né? Não depende apenas do comportamento, eu acho que também da estratégia da empresa e dos direcionadores e da cultura que ela quer estabelecer, né?
E ainda nessa colaboração, e para cima, como é que eu aprimoro as relações minhas com o meu gestor? Porque às vezes tem gestor que não tem hábito de dar feedback, por exemplo, né? E aí Uhum. você tem que pedir esse feedback. Como é que a gente melhora essa ligação? Perfeito. Né? Claro que sim, acho que o líder tem que, o ideal, né, em geral, que o líder dê um primeiro passo, ele estimule, que é sempre mais difícil você olhar para cima e enxergar ou tentar mudar. Então, dado isto, e esta clareza de que é importante, ok, estou nesse ambiente, estou nesse contexto, o que que eu faço também, né? Eu acho que também, qual é o meu papel, né, para lidar com o meu líder? A gente lida muito com isso. Eu acho que eu tenho um primeiro fator, assim, tem empatia também com o seu líder, sabe? Eu acho que eu ouço muitas Fundamental. histórias de sempre a gente estar naquela, porque ele não faz isso, ou ela não faz aquilo e tal, não me ouve, tá sempre tal. E eu acho que falta um pouco também de uma empatia, de um olhar, de entender que é um ser humano que também tem hora que está estressado, tem hora que não tá. Eu vejo histórias assim, poxa, tá vendo que é um dia que tá complicado, e naquele dia, parece que as pessoas escolhem, naquele dia que eu quero ter a conversa. Então, eu acho que a gente também, assim, poxa, eu preciso ter uma estratégia também, né? Como tudo, né? Qual é o meu plano? O que estou me esforçando? Como eu estou me organizando para ter a melhor relação? Então, enxergue a pessoa com empatia que ela tem que ter, você tem que ter como um ser humano. Conheça bem, né? Você vai aprendendo o contexto. Agora, tudo isso para você usar a melhor maneira de não deixar de se expressar. Então, você precisa se expressar, você precisa ter coragem sim para isso, você precisa treinar, precisa se esforçar, precisa pedir ajuda, né? Precisa ter repertório para fazer isso. Agora, você tem que fazer isso conhecendo a pessoa que está lá, porque senão as coisas ficam em choque. Então, sim, você precisa promover um ambiente onde você consiga minimamente falar como você está se sentindo, como você está percebendo tal ponto, tal, para poder ouvir da pessoa o porquê de cada atitude. A gente vê tanta angústia, né? E a angústia tem a ver porque eu não consegui me expressar. Eu já acho que me falou tal coisa por conta disso. Eu já acho que se falou com esse tom é porque daqui a pouco eu vou ser desligado, né? A gente vai criando bola de neve e é natural, como ser humano emocional que nós somos. Você precisa quebrar esse círculo vicioso. Para isso, precisa ter coragem, sim, mas precisa ter estratégia, precisa ter repertório. Coragem sem conteúdo, você vira, você explode. E Sim. não explodir, o ser humano está do outro lado, vai reagir. Então a gente vê quantas conversas violentas indo na ótica da comunicação violenta e não na ótica da comunicação não violenta. Então, eu acho que passa por esse aprendizado, né? Eu gosto de contar uma história minha, assim. Eu Não tive um conta, líder há um tempo, né? Lá há anos, assim, no crédito, que eu me dava muito bem com ele, mas nós éramos muito diferentes. Muito diferentes, né? Até no tipo de, eu cuidava muito da parte de processos, ele é uma pessoa extremamente voltada à parte analítica, tal. E quantas vezes eu me vi falando, poxa, a gente vai reclamando, né? E sem, ele não dá atenção para as coisas de processos, também não dá espaço, puxa, a minha equipe fica. E um dia eu falei, caramba, o que eu estou fazendo também para mostrar ou ajudá-lo a entender que de repente, poxa, esse é um assunto importante aqui para minha equipe e tal. A gente só sempre acha assim que a pessoa tem que estar sempre disponível, entendendo todos os pontos. Tal. E um dia, simples, né? Eu mando uma mensagem falando assim, olha, vai ter uma reunião que foi um trabalho super importante, tal, mas era de processo todo, talvez não tenha uma dimensão. Seria muito legal se você pudesse dar parabéns para o pessoal. Eu estava ajudando ele, e ele, poxa, obrigado, eu não tinha essa dimensão tal, e ninguém sabia, ninguém tal. Ele foi lá, entendeu a importância, o esforço que estava por trás de algo que ele não tinha como ter toda a conexão. E aí, poxa, foi lá, conversou, agradeceu tal. E as pessoas falando, poxa vida, né? Aí eu falei, caramba, eu estou ajudando. E outras vezes eu falei, olha, vem ter uma conversa, você está disponível mesmo? Ele falou, puxa, realmente não é um bom momento, tal. Então, eu falei, puxa, evitar que você também entre num momento achando que é o seu tempo, sem entender o tempo do outro. Então, a gente foi com pequenas coisas, a gente foi, perdão, foi criando um contexto, um ambiente aonde eu também
dava oportunidade, falava o que era importante, ele também reagia, falou, determinado aqui dá para entrar, aqui não dá, coisas que ele agradecia, coisas que falavam, então realmente não é o momento, e isso vai melhorando a percepção da relação com o todo. Então, eu acho que lidar com o nosso líder tem a ver com entender que estamos falando de duas pessoas, seres humanos, com seus pontos, com os seus dilemas e diferenças. A gente tem que ter momentos também que falou, a pessoa tem uma visão diferente, tem como eu me adapto sem, né, mudar minha essência, minha integridade e tal, mas entender que a gente precisa aprender a saber lidar com perfis. As pessoas são diferentes com seus méritos, com seu contexto. Então, eu acho, de novo, assim, falta maturidade, talvez, mas a maturidade também vem com a experiência, com a serenidade, com a empatia com o outro. Tudo é uma questão de contexto, né, Ricardo? É, o Engraçado. contexto faz diferença. Como na vida, né? O tempo É, também ajuda. O é, tempo também ajuda, mas assim, quanto antes antecipar este tempo, melhor vai ser para você como líder, com esse aprendizado, com essa capacidade de enxergar o outro melhor, né? sem dúvida. Ricardo, vou fazer duas perguntas finais aqui para você. Se der tempo, talvez uma a mais, mas vamos nessas duas aqui. Queria falar sobre o uso de inteligência artificial. Agora, há pouco você até falou sobre isso, né? Qual que é a sua perspectiva pessoal sobre esse assunto? De que, de alguma forma, você acredita que a AI pode ajudar a gente a ser melhores líderes? Olha, assim, primeiro, eu adoro tá aprendendo, né? Assim, eu sou, eu adoro ler, né? Eu leio 2, 3 livros por semana, assim, Que e legal. é uma jornada, acho que de uma curiosidade, do quanto a gente desconstrói a nossa forma de pensar, tal. E eu acho que a inteligência artificial, a primeira relação pessoal, né? Testando, tendo contato talvez a primeira até de choque, né? Assim, é incrível, né? Eu acho que o choque nos mostra como tem algo, assim, totalmente diferente. Então, eu acho que isso nos faz, assim, vamos aprender, vamos estar próximo, né? Eu acho que exercitar, estimular, eu tenho estimulado aqui em casa, assim, né? Os meus filhos, assim, é incrível como e aquilo, como tudo, né? Se você estimula e não põe regra, talvez você crie riscos. Então, tudo na vida é assim, né? Muita tela, muito celular, começa a ter risco. Agora, falar que vai ficar sem tela, É tal, outro. você vai se desconectar do mundo. Então, eu acho que acho que como tudo na vida, assim, que vai mudando, a sociedade e tal, não dá para fugir dela, né? Então, vamos ter contato, vamos dominá-la, vamos lidar da forma mais propositiva. Então, aqui em casa, por exemplo, ó, a gente criou regras, vai usar, mas ó, se copiar qualquer resposta, vai ter uma consequência para você, uma consequência moral, para aprender que tem um lado moral envolvido, né? Então, eu acho que eu tô aprendendo, mas assim, é incrível, eu mesmo, tô ensinando coisas da escola. Tem coisas que assim é muito mais fácil para eu ter uma, para eu dar, para eu ensinar, eu primeiro pesquisar para poder ter uma didática melhor, sem deixar de eu ter a didática. Então, eu vejo como um potencial enorme de agregar conhecimento, velocidade, capacidade de encontrar novos caminhos. E aqui dentro do banco, a gente vem testando, vem evoluindo naturalmente as áreas mais técnicas, tudo. Mas ó, aqui no Ombudsman, a gente vem testando, aprendendo, ouvindo, assim, a gente lida com julgamento, né? Então a gente ouve as pessoas e tal. Como é bom ter cada vez mais recursos para garantir que a gente está tomando ou ouvindo ou lidando da melhor forma com a reação do ser humano, e tal. Então eu vejo a inteligência artificial como algo assim como acho que todo mundo tem percebido, não dá para fugir dela, pelo contrário, vamos usá-la, vamos dominá-la, vamos colocar os seus controles, os seus cuidados, vamos ser críticos a ela, mas vamos aproveitá-la. A sociedade evolui, o mundo evolui à medida em que tem tecnologias que nos ajudam a desenvolver, né? Então, eu vejo como mais um fator, como diversos outros, só que cada vez mais rápidos e exponenciais, por isso que a gente precisa ser rápido também em colocar cuidados de forma a evitar os riscos envolvidos, o quanto antes, né? Eu acho que passa por isso, né? Mas eu acho que é instigante, né? Talvez seja a palavra, chave.
Não, e até o livro que o Jucá escreveu, O Fronteiras de Liderança, ele faz uma Sim, reflexão bem legal sobre isso, né? De sim, que, já li, mandei mensagem esses dias aí para ele. Ele ah, sempre boa, gostou, né? Sempre de ele forma ficou, leve, sempre de forma muito Jucá é gostosa, a brilhante, forma de Jucá escrita dele. sem dúvida, sem dúvida. Ele ficou super feliz com a sua mensagem, comentou com a gente. Boa. Ricardo, essa é a última pergunta. A gente faz para todas as pessoas que passam por aqui, você não vai escapar. Ricardo, o que que é líder? O que é liderar? Eu acho que me vem de cara à cabeça, assim, para mim é um privilégio. Então, assim, ser um privilégio, você tem, se responsabilize por ele, assim, né? Você está impactando as pessoas, você tem uma responsabilidade profunda. Eu acho que todo privilégio vem carregado de responsabilidades. Então, eu acho que como liderar é realmente ter a dimensão do seu papel, né? E acho que um líder tem um privilégio de ajudar a desenvolver as pessoas, ele tem a responsabilidade de olhar no olho e tomar decisões difíceis, ser franco, claro, né? Um líder é aquele que não foge realmente da conversa complexa, o líder efetivamente entende que ele tem que estar, ele não tem sempre a resposta, ele precisa combinar as melhores respostas e para isso é papel dele estimular. Então, eu adoro pensar na liderança como uma capacidade de extrair o melhor das pessoas, sem se eximir do fato de que no final você está ali para dar o exemplo, as pessoas estão de olho em você. Então, ser um bom líder, assim, poxa, tenho o privilégio de pedir desculpas, de corrigir, de evoluir, né? É tão bom como líder quando você encontra um liderado depois de um tempo, ele vem e fala, puxa vida, né? Como era bom estar do seu lado, tal. Eu falo, puxa, valeu a pena, né? Então, eu acho que para mim um líder é aquela pessoa que encontra os seus liderados e passa a ser momentos positivos e fala, valeu a pena, né? Então, seja um líder em todas as suas atitudes, seja um líder como cidadão, com a responsabilidade de fazer o melhor, né? Seja um líder, entre aspas, como o pai que ajuda a desenvolver e criar. Então, eu acho que a liderança também tem a ver com as nossas atitudes como pessoas, como amigos, colegas, né? Mas, obviamente, intrinsecamente, né? Liderar e influenciar as pessoas, então, faça por merecer, né? Se orgulhe das suas atitudes, né? Possa contar das suas atitudes para as pessoas à sua volta, para as pessoas que você gosta. Acho que a liderança, no final, tem a ver com isso, né? Adorei. Puxa, Ricardo, eu estou chateado com o relógio, viu? Só queria que você soubesse disso, viu? Ficaria mais. Bom, o que Papo não deixa ótimo. de ser uma boa coisa, porque dá para a gente a oportunidade de fazer um segundo para a gente continuar falando sobre isso aqui, Ricardo. Temos muito o que conversar ainda. Sempre à disposição, foi um prazer, ótimo papo, fiquei bem à vontade. Muito obrigado. Pessoal, esse aqui foi o Ricardo que vai se despedir de vocês. Agradeço demais que vocês tenham assistido até aqui. Ricardo, um forte abraço. Fala tchau pro pessoal aqui. Eu falo, ó, eu sempre termino esses papos dizendo assim, espero que tenha gerado alguma boa reflexão. Se gerou, vai ter valido a pena. Fiquem em paz e que todos os dias, nas pequenas atitudes, vocês sintam ter valido a pena. Acho que assim a gente ajuda a transformar a sociedade. Valeu, um abração. Obrigado. Então, Ricardo, só para te responder aqui a sua inquietude, valeu a pena. Eu aprendi bastante. Valeu, Boa. obrigado, viu? Pessoal, até a próxima. Abração, valeu.